Boa noite, meus caros amigos do programa Segurança na TV, aqui pela TV das Artes. Hoje, de novo, no estúdio, estamos gravando esta entrevista com o Coronel José Leandro, lá de Pernambuco. Eu venho primeiro dizer um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje, que é sobre direitos humanos, polícia comunitária. Mas, Coronel, eu quero que o senhor primeiro se apresente aí, fale o que o senhor faz aí no estado do Pernambuco, para aí a gente dar início ao nosso bate-papo. Boa noite a todos. O nobre amigo Junqueira já falou o meu nome, eu sou o Coronel Leandro. Atualmente estou na reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e venho desenvolvendo pesquisas na Universidade Federal de Pernambuco na área da comunitarização da segurança pública, focando na relação entre direitos humanos, segurança pública e polícia comunitária. Recentemente, eu concluí meu primeiro pós-doutorado nesta área e a gente está pensando posteriormente fazer a divulgação do relatório e socializar com todos vocês essa relação muito próxima entre a segurança pública, entre os direitos humanos e entre as comunidades, as quais são essenciais nesse processo. E aproveitando esse finalzinho aí que o senhor falou, Coronel, é muito importante que a sociedade civil esteja junto dentro desse processo, né, de polícia comunitária e de socialização, porque ela é o elo que faz com que toda essa questão de polícia comunitária possa efetivamente ter o seu efeito ampliado, não? Perfeitamente. Não existe, de forma alguma, uma concepção de polícia comunitária sem a participação efetiva da comunidade. É parecido com um carro que vai transitar apenas com o eixo da frente ou o eixo da trás. Ele pode até prolongar um pouquinho o seu percurso, mas em algum momento o carro vai quebrar de vez. Até porque o vocábulo ele é híbrido, né? Polícia comunitária, polícia e comunidade. Então não tem nenhuma possibilidade de conceber uma política pública focada na integração comunitária sem a participação efetiva de todos ou de uma boa parte dos segmentos das localidades. Então a gente já dá o primeiro aviso aí a todos os pernambucanos e, obviamente, não só aos pernambucanos, mas a todo o Brasil, que é muito importante a sociedade civil estar em comunhão com as polícias para que a gente possa fazer efetivamente um policiamento mais real e efetivo. Não é isso, Coronel? É verdade, Kira. O policiamento ele é uma atividade de prestação de serviço à comunidade. Como é que a gente vai conceber uma prestação de serviço à comunidade se a gente não tem canais estabelecidos, institucionais, de conversação com aquelas pessoas, aqueles grupos, aqueles órgãos, aquelas instituições que irão receber o serviço? Claro que esse serviço irá ser processado por conhecimentos técnicos, por uma série de variáveis que elas são atribuições das instituições. Mas, em hipótese alguma, essas variáveis podem descartar aquilo que as comunidades, né, aquilo que os grupos sociais almejam por segurança. Daí, a modalidade de polícia comunitária ser atualmente um dos elementos mais importantes na formulação de todas as políticas públicas, seja na esfera federal, nos estados e, sobretudo, nos municípios. Junqueira, se você observar, inclusive a Suprema Corte, o STF, quando proferiu aquela decisão referente ao papel constitucional das nossas brilhantes guardas municipais, ele deixou bem claro que a guarda municipal caberá ao policiamento ostensivo e comunitário.
Então foi dada muita ênfase à ostensividade, que é muito importante. Mas o aspecto comunitário, eu vi pouco se trabalhar sobre isso daí. Entretanto, é o aspecto essencial de toda forma de prestação de atividade na área da segurança pública em todos os entes da federação. Aliás, aproveitando essa fala, Coronel, o senhor está fazendo essa pesquisa já há um bom tempo, e eu sei, né? O que o senhor levantou e o que o senhor tem visto, além, vamos assim dizer, do estado de Pernambuco? Aqui em Pernambuco nós temos uma efervescência de movimentos populares, né? Aqui em Pernambuco a participação dos movimentos populares é muito marcante em vários setores do estado. E na segurança pública não poderia ser diferente. Aqui as nossas instituições, sobretudo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, por meio da Secretaria de Defesa Social, fomenta bastante a participação das comunidades. Aqui nós temos o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. No novo programa de governo está sendo incentivado a formulação dos conselhos municipais de segurança pública, aliado à motivação também local dos conselhos comunitários de segurança pública. Então, aqui em Pernambuco, nós temos essa possibilidade de conversação praticamente diária com as comunidades. E me fala um pouquinho sobre os direitos humanos, que o senhor está fazendo essa pesquisa também em cima dessa pauta, dessa questão. Pois é, Junqueira. Se tem um discurso muito vago sobre a atribuição dos direitos humanos na área da segurança pública, seja pelos profissionais da área da segurança pública, seja pelo senso comum. Mas esse desenvolvimento, essa reflexão sobre os ganhos dos direitos humanos, ela está ganhando bastante corpo, sobretudo nas possibilidades dele garantir a respeitabilidade das instituições perante as comunidades e também solicitar às comunidades a sua participação ativa na formulação de políticas públicas. Então, os direitos humanos desenvolvem uma atividade singular para que a gente compreenda a segurança pública como um direito de todos, pelos quais também se tem deveres de participação. E, nesse sentido, a gente conseguiu, em nossa pesquisa, vislumbrar diversos canais onde a atividade de direitos humanos é exercida por vários segmentos da sociedade e também pelas instituições que trabalham na área da segurança pública. Eu sei que o coronel também andou lá pela Senasp e em outros estados, né? Fazendo um pouco esse trabalho que é muito importante, porque a gente quer crescer a nível de Pernambuco, mas também quer crescer a nível nacional, né? É verdade, Joaquim. Inclusive, a gente teve uma participação durante um certo período nas atividades aí em Brasília, né, como mobilizado aqui pelo estado de Pernambuco, né, por meio da nossa Polícia Militar de Pernambuco, e aí também fomentamos as pesquisas durante esse período que estávamos aí. E vimos que temos muitas coisas em comuns, temos muitas práticas que são comuns, e temos também muitos desafios e problemas que são comuns. Se a gente guarda esta possibilidade de ter problemas comuns, as soluções podem ser também comuns, guardadas as proporções e guardadas as peculiaridades de cada região. Então, nesse aspecto, a gente percebeu que uma das instâncias mais importantes para que a gente tenha uma segurança pública de qualidade e efetiva, ela passa por essa observação do terceiro setor enquanto participante ativo, enquanto participante que sugere, que monitora, que socializa as discussões e que também projeta um futuro melhor. Pois, afinal de contas, as instituições que trabalham na área da segurança pública, elas trabalham na possibilidade de melhorar a qualidade de vida de todos. Então, se é melhorar a qualidade de vida de todos, quanto mais atores estiverem participando, quanto mais instituições estiverem colegiadas nesse foco, melhor os resultados
e também um curto espaço de tempo de eles serem obtidos. Inclusive, o senhor falou uma coisa extremamente importante: o terceiro setor presente e de forma independente e harmônico, né? Com certeza, Luqueira. Inclusive, para você ter ideia, nós temos, né, o plano, a política nacional, né, de segurança pública e defesa social, que é uma projeção de ações que irão ser implementadas paulatinamente, né, em todo o território nacional. E entre seus artigos, suas orientações, tem um que é importantíssimo, né? No plano específico, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que vai estar focado nessa perspectiva de atingir objetivos entre os anos 2021 até 2030. Na letra C do artigo 6º tem escrito o seguinte: garantir a participação efetiva da sociedade nos conselhos de segurança pública e defesa social. Isto é uma garantia, né? É uma garantia que está prevista no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que atende a uma formulação política, né, importante no âmbito federal. Então, não é simplesmente uma concessão do terceiro setor participar, não é uma questão de adesão de algum gestor que tenha um pouco do centralismo. É uma determinação prevista no Regramento Nacional. Se não se está cumprindo, já está em tempo de se trabalhar com outras instâncias públicas para que esta previsibilidade de participação da sociedade do terceiro setor seja realmente algo de fato, né? Algo que ocorra e algo que tenha também acompanhamento de órgãos de controle nas várias instâncias. Você fala uma coisa importantíssima. Então, quer dizer, a gente tem o plano nacional, né? E o que a gente precisa, a gente como brasileiro, o que nós precisamos é cobrar dos nossos gestores, nós como sociedade civil, cobrar dos nossos gestores que esta implementação que foi feita a nível nacional, ela seja implementada em cada estado da nossa federação. É isso, não é, Coronel? Com certeza, Luqueira. Principalmente porque na formulação dos planos estaduais de segurança pública e defesa social, nos planos municipais, em hipótese alguma, a sociedade civil, o terceiro setor, pode ficar à parte. Ele faz parte como sujeito ativo. Ele tem uma cadeira cativa na hora da formulação, na hora das ouvidas e na hora de sugestionar perante as deliberações. É claro que tem vários aspectos técnicos que serão tratados pelas várias instituições, mas há essa previsibilidade de cunho nacional a partir do Plano Nacional, já era para estar sendo cumprida e monitorada por outras instâncias que existem nos estados, para se verificar até que ponto aquele regramento, aquela legislação está sendo cumprida. Porque se o plano, do ponto de vista dos estados, dos municípios, não está prevendo a participação da sociedade, e aqueles que estão prevendo e não efetivam, estão em desacordo com a política nacional de segurança pública e defesa social. Isso já é motivo suficiente de serem acionados órgãos de controle e monitoramento para que isso não fique como uma lei morta. A lei está viva. Sim, verdade. E aí, passando aqui para um município, o Coronel falou aí das GCMs, e muita gente me pergunta, Coronel, e agora eu encaminho a pergunta ao Coronel. As pessoas falam, mas essa mudança de nomenclatura das GCMs e tal, isso é certo, isso é errado. Coronel, a mim me parece, ao meu sentir, que é uma questão de semântica, até porque a GCM, as Guardas Civis Metropolitanas, elas já fazem o trabalho ostensivo, fardado, como é
peculiar da Polícia Militar. Então, se nós formos pensar em mudança de nomenclatura, que, por exemplo, no estado de São Paulo, eles estão pensando, né, nessa alteração de GCM para Polícia Municipal, a mim me parece é uma questão meramente semântica. O que o coronel tem a falar sobre? Caiu a conexão um pouco, pedimos desculpas aí aos ouvintes, mas retomamos. Sim, faz parte. Faz parte da tecnologia que nunca é 100%, né, coronel? Isso, a tecnologia pode falhar, a tecnologia pode perder o sinal, mas nunca uma participação social ela falha. Isso. Ela é permanente até os limites amplos. Exatamente. E ela nos aproxima, coronel. Afinal de contas, o senhor está em Recife e eu estou em São Paulo. Olha aí. Adoro o estado de São Paulo. Mas eu entendi a sua pergunta, Junqueira. Eu entendi. Então, gostaria de dizer o seguinte. É importante que as instituições elas trabalhem essa parte do marketing interno que faz com que cada profissional se sinta valorizado. Então, as guardas têm toda a legitimidade do mundo em trabalharem vários aspectos, não só do marketing, como também as conquistas que já vêm sendo travadas há certo tempo. Né? Isso é importantíssimo. Né? Essa questão de nomenclatura é um fator importante, mas acredito que mais importante do que essa busca de nomenclaturas, né, diversas em várias áreas, que, mais uma vez, repito, é um direito das instituições, é o aspecto comunitário que não foi tratado de maneira adequada nessa discussão. Então, acredito que já está em tempo de se perceber quais são as concepções e quais são as metodologias pelas quais as instituições se aproximam das comunidades, se tornam realmente um elo que ajude a comunidade a ter uma resposta das várias instâncias de gestão diante dos seus dilemas na área da segurança pública. Então, acredito que a gente pode dar um salto em toda essa discussão, né? Que ela é relevante, ela é importante, mas ela tem um gradiente, né? Ela tem uma hierarquização de problemas a serem tratados. E com isso, a gente fica muito feliz com a chegada das guardas municipais, né? Sejam polícias municipais, sejam guarda civil metropolitana, independente da nomenclatura, o mais importante é que todas as instituições estão niveladas para que ofereçam uma segurança de qualidade para todos os brasileiros de maneira indistinta. Então, acreditamos que este estágio pelo qual está sendo reconhecido esse trabalho de todos esses profissionais, seja das guardas municipais, seja dos agentes de trânsito, seja também com a chegada da PEC da segurança, a gente possa realmente ofertar e compreender uma máxima que deveria ser tratada de maneira crescente e também, em alguns momentos, de maneira descendente. Todos nós somos servidores públicos, somos, independente de algumas nomenclaturas de instituições, mas prestamos um serviço público para a sociedade. E, como tal, esse serviço público tem que ser de grande qualidade e tem que ser de excelência. Sim, e em conjunto e em comunhão com o terceiro setor e com toda a sociedade civil, porque é ela, em última análise, a que recebe essa prestação de serviço, mas também é ela que pode contribuir a uma melhor prestação dos serviços, não é? Com certeza, Junqueira. Então, como a gente falou anteriormente, o terceiro setor, ele formula as ações, ele sabe os locais onde se pode dar uma dedicação maior, onde se pode fazer a aplicabilidade dos princípios da segurança participativa de maneira mais efetiva. Para você ter ideia, né, e hoje a gente quer fazer também uma homenagem, aqui em Pernambuco, uma grande liderança da participação dos conselhos comunitários, a líder comunitária Edivânia Cavalcante, nos deixou, né, foi para a eternidade. Né, e a gente faz essa homenagem aqui para ela e também revela para todos os ouvintes que na cidade onde nós trabalhávamos,
em conjunto, né, com toda a sociedade, com o poder público municipal, com as guardas municipais, conseguimos reduzir, durante o período de um ano, nesse trabalho coletivo, colaborativo, intersetorial, 48% da criminalidade. Neste ano considerado, o Estado reduziu 21%. E nós, com o trabalho com o terceiro setor, com as comunidades, com os conselhos, nós reduzimos praticamente mais de 100% do que o Estado fez. E isto é um indicativo, né, de que, com a participação comunitária e cidadã, a gente tem possibilidade de reverter este quadro de insegurança que assola não só Pernambuco, mas todo o país. E eu queria estender aos familiares aí da líder comunitária aí de Pernambuco, a Edivânia, a todos os familiares dela, que fique registrado aqui a TV das Artes e o programa Segurança na TV. Um forte abraço a todos os familiares, né? E que os conforte, né? Afinal de contas, ela está em paz e às vezes é aquilo que a gente sempre fala, né, Coronel? Quem sofre é quem fica, né? Quem sofre é quem acaba sofrendo a ausência. Então, forte abraço a todos os familiares da Edivânia, para que eles se confortem e tenham uma melhora significativa. Então, quer dizer, neste local onde a Edivânia estava líder comunitária, vocês reduziram drasticamente. Isto é significado de que, num local que seja dentro de um município, que é aonde acontece, né? Aonde eu brinco que os crimes, eles não acontecem na União Federal, eles não acontecem no estado, eles não acontecem no município, eles acontecem na rua, eles acontecem naquele quarteirão. E é assim que a gente tem que pensar a segurança pública, desde a segurança pública micro até a segurança pública macro, quando a gente pensa a nível Brasil, não é? Perfeitamente, Junqueira. Essa ideia de que a gente pode compreender a atividade da criminalidade a partir do local, a gente tem uma relação direta com a dimensão global. Ou seja, eu chamo esse conceito, que não é um conceito nosso, é um conceito construído por várias mãos, de globalizidade. A gente tem os princípios de respeito à vida, que é algo que está previsto na nossa Carta Magna, e esse respeito à vida, ele vem de maneira descendente, chegando nos estados, chegando nas cidades, chegando nos bairros, chegando nas ruas e, quiçá, também até nas residências, né? Porque o fenômeno da violência doméstica, do assédio, são fenômenos da violência que ocorrem no ambiente restrito da convivência familiar, né? Então, nesse aspecto, essa proximidade, esse trabalho com as lideranças comunitárias, e a gente aqui também insere, sabe, Junqueira, também com muita força, as lideranças religiosas de diversas denominações, como pessoas pelas quais estão em contato diário, né, com as demandas, com os choros, com as lágrimas daqueles moradores que estão situados nos bairros e nas ruas. Então, seu pensamento e a sua análise, ela é perfeita. O policiamento, a atividade preventiva, a atividade intersetorial, ela tem que ter o seu foco principal na rua, né? No espaço da casa, no espaço da família, para poder irradiar para todo o estado e para todo o país. Exatamente, Coronel. E o teu estudo, tenho certeza aí, e a gente teve aí batendo bola em relação a algumas questões relativas ao seu trabalho de pesquisa, ele é muito forte em relação a essa questão e é muito importante, não só para Pernambuco, como para todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com o Coronel e vocês vão ter a oportunidade depois de ver alguma coisa publicada, porque eu conheço o Coronel Leandro, ele não vai deixar de publicar, e isso vai enriquecer muito qualquer cidadão civil
que queira aprender um pouquinho sobre segurança pública, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa que o senhor vem fazendo aí já há um tempo. Nosso trabalho de pesquisa faz parte de um programa pós-doutoral da Universidade Federal de Pernambuco, né, sob a supervisão brilhante, né, de um professor bastante comprometido com a dinâmica das comunidades, né, professor André Ferreira, né, do Departamento de Educação aqui da Universidade, vem nos acompanhando, e a gente está tentando fazer esta análise das atuações, né, de diversos setores que trabalham direitos humanos de uma maneira formal, de uma maneira não formal. Para isso aí nós realizamos aqui em Pernambuco um primeiro seminário regional sobre segurança pública e direitos humanos, onde a gente buscou verificar como as instituições estão trabalhando essas temáticas perante os seus integrantes. Tivemos a participação aqui do nosso excelentíssimo comandante-geral neste evento, tivemos a participação da excelentíssima senhora secretária estadual de Direitos Humanos aqui de Pernambuco, e foi um evento muito significativo, porque a gente está fazendo esse levantamento, né, de tantas organizações, de tantos grupos, que de uma certa maneira defendem a segurança pública a partir de diversos vieses, seja na defesa do trabalhador, seja na defesa do idoso, do menor, da mulher, das políticas públicas de acessibilidade, enfim, nós somos muitas vozes, somos muitos corais focados na qualidade de vida das pessoas. Ora, se estamos todos focados, precisamos ter uma sintonia, né, Juqueira? Sim, e uma sim. Sintonia é, sobretudo, provocar que o terceiro setor utilize este elemento como uma espécie de amálgama, né? Como se fosse um cimento para a gente deixar mais forte essa integração. E aí a nossa pesquisa está fazendo esse levantamento bem amplo. Posteriormente, a gente vai mostrar os resultados para os nossos setores aqui de Pernambuco, e depois a gente vai mostrar para todo mundo, para que ela sirva como uma espécie de semente para se fazer esse levantamento. Porque, no fundo das questões, a gente vai perceber que tem muita gente preocupada com aquilo que a gente milita. E não pode, em hipótese alguma, prescindir disso, da participação da sociedade e do terceiro setor como instrumento, como ator, né, como sujeito das implementações, das formulações de todas as políticas que têm um rebatimento na política de segurança pública, seja na área da educação, seja na área do enfrentamento às drogas, seja na área social, enfim, a gente tem muitos e muitos atores e atrizes focados na dimensão da ordem pública e cidadã. É isso aí, coronel. É muito amplo, é por demais, é prazeroso, eu vou dizer, a gente estudar essa área, porque a gente se encanta. A cada dia que eu leio um texto, uma informação, a gente vai tomando pé de uma porção de probabilidades que são possíveis e que podem ser executadas, que são execuíveis. E o que a gente precisa é fazer esse estudo, é trazer a população para junto, para que tenha conhecimento de todas essas questões, para que a gente possa evoluir, né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer com que a população entenda o que é a responsabilidade dela frente ao artigo 144. E trazendo essa população para perto, né, a gente vai, sem sombra de dúvida, diminuir a criminalidade que, infelizmente, o nosso país hoje tem presente no seu território, vamos assim dizer. Isso é verdade, Junqueira. A gente, sem a participação social, sem essa relação próxima com o terceiro setor,
toda a nossa ação, ela tende a ter uma temporalização muito frágil, porque a gente vai responder a um problema pelo qual nós não conhecemos. Se a gente tem a participação social, se a gente tem o terceiro setor nessa formulação, a gente vai trabalhar os aspectos que são necessários, os aspectos de enfrentamentos, que outras pessoas chamam semanticamente de repressivos, mas vamos focar, sobretudo, na dimensão preventiva. A gente tem que sair desse discurso, dessa dicotomia, uns fazem repressão, outros fazem prevenção. Todos nós trabalhamos preventivamente, a vida é uma prevenção. Todos os dias nós acordamos nos prevenindo de diversas situações pelas quais não queremos passar. Então, na segurança pública não é diferente. Quanto mais tivermos participação social, participação dos grupos, participação dos conselhos comunitários, melhor serviço iremos prestar para todas as pessoas. Coronel, o senhor falou tudo agora. Tudo. Mas eu queria lembrar a todos os pernambucanos que o coronel está aqui falando para todos vocês, telespectadores de todo o Brasil, e especialmente aí de Pernambuco, para que todo mundo se conecte e faça o seu pedaço desde o momento em que acorda até o momento em que vamos dormir, não é, coronel? Porque afinal de contas, como o senhor mesmo falou, a gente faz a nossa prevenção. Quando a gente levanta, quando a gente vai tomar banho, quando a gente vai escovar o dente, a gente está fazendo ações preventivas, né? Da mesma maneira, como o senhor mesmo disse, a segurança pública não é diferente. Perfeitamente, né? A gente tem que compreender esse dinamismo da segurança pública, que ele faz parte de algo muito mais amplo, né? Que é a gente buscar, né? Diante de tantos cenários que são constituídos em todo o Brasil, buscarmos uma qualidade de vida para a gente, para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? Para toda a comunidade, onde a gente se sinta na rua, na praça, como integrante de um bairro. A gente tem aquele orgulho, né, de participar de uma conjuntura social sem ter o medo, né, sem que a gente passe para o vizinho, passe para outras pessoas, que aquela ambiência ali ela não é saudável, né? Então, a dimensão da segurança pública, ela busca conversar com todas as políticas públicas, né? E aí os conselhos comunitários integrados, intersetoriais, eles se prestam para isso, para conversar com o urbanismo, conversar com a área da educação, com a área da saúde, com a área dos esportes, para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida focada na emergência do real sentido da cidadania. Cidadania vem de cidade, né? Não significa somente o ambiente da cidade. É aquela atmosfera de bem-estar que está na cidade, que está no campo, que está na área rural, que todos nós devemos sentir. Isto sim é uma segurança pública ampla e efetiva que não pode, em hipótese alguma, prescindir da participação social e do terceiro setor. Coronel, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor, vamos dizer, desse aí um recado a todos os pernambucanos e também a todos os nossos telespectadores do programa Segurança na TV, aqui da TV das Artes. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade aqui a Junqueira, né, por essa oportunidade da gente fazer algumas provocações, e gostaríamos de dizer que sem as comunidades, né, sem a participação de vocês, todas as instituições que militam, né, que trabalham, que têm na segurança pública uma missão, elas estão fadadas ao fracasso se não tiverem a participação social. Com isso, a gente quer dizer o seguinte, que a qualidade de vida da gente e o futuro que a gente almeja, não só para a gente, como para as pessoas que nós amamos, né, que estão no nosso círculo, depende, sobretudo, da gente, de ter a coragem, de ter a determinação
de participar dentro do seu espaço, dentro da sua rua, dentro da sua casa, de uma segurança pública que possibilite você dizer: eu tenho uma qualidade de vida eficaz e eu sou um exemplo de participação social. Coronel, muito obrigado pela entrevista. A gente vai fazer outras entrevistas, o senhor sabe disso. E a todos os meus amigos telespectadores de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui pelo programa Segurança na TV, da TV das Artes, mando um forte abraço a todos e até o próximo programa.